Oi gente, tudo bem? Eu sou a Júlia Guedes e hoje a gente vai fazer um iogurte caseiro super gostoso, mais natural do que a gente encontra nos mercados normalmente. É uma receita muito tranquila de fazer em casa. Tem alguns truques e cuidados que a gente tem que tomar para dar tudo bem certinho e eu vou passar isso tudo aqui para vocês. Para fazer o nosso iogurte caseiro, a gente precisa só de leite e iogurte. É super simples de fazer, mas eu vou dar algumas diquinhas aqui para facilitar a vida de vocês. Tem também a possibilidade de vocês fazerem iogurte em casa com alguns sachês de fermento lácteo que vende, às vezes no mercado, em casas especializadas, mas eu acho mais simples ensinar com o próprio iogurte em potinho, que é uma coisa que a gente encontra muito facilmente em qualquer mercado. A minha dica sobre isso é que quando você for comprar o seu iogurte no mercado, procura aquele de potinho que diga iogurte natural e integral. E dá uma olhada na lista de ingredientes e veja se ele tem só leite e fermento lácteo. Então, quando a gente inicia já esse iogurte caseiro com um iogurte que é só leite e fermento lácteo, o teu resultado vai ser muito mais cremoso, muito mais saboroso, vai ter aquele azedinho gostoso do iogurte, mas vai ficar mais docinho. Então, assim, a hora de escolher qual iogurte você vai usar como fermento para o seu iogurte é muito importante. O seu leite também é outro ingrediente importante aqui, porque como a gente está fazendo uma receita com 2 ingredientes, a procedência deles é muito importante. Eu gosto de usar o leite de saquinho, porque ele é um pouco mais fresco. Quando a gente usa o leite de caixinha, por exemplo, ele passou por um processo de pasteurização, então ele foi fervido a uma alta temperatura para não estragar na caixinha e tudo, e isso ele perde várias bactérias, várias coisas que são importantes nesse processo de fermentação. Tem como fazer com o de caixinha, não é que vai dar um problema, mas ele fica numa textura e num sabor melhor, eu percebo, com esse de saquinho. Se você encontrar de saquinho ou leite fresco de alguma outra, fresco não, mas mais fresco de alguma dessas formas, é mais legal. Para fazer o nosso iogurte, a gente começa colocando 1 litro de leite numa panela. Escolhe uma panela que tem um espacinho maior para não ter nenhum risco de transbordar, mas a gente não vai nem chegar a ferver esse leite. A nossa ideia aqui é que esse leite comece a borbulhar, você vai ver que ele vai começar a fazer umas bolinhas na lateral, vai formar um pouquinho de espuma em cima. Se você tiver um termômetro em casa, a gente está querendo chegar em mais ou menos 90 a 95 graus. Se você não tiver termômetro, é só ir mexendo aos pouquinhos, deixar ele ali no fogo, ficar observando, e quando ele começar a fazer essas bolhas, você pode desligar. Depois que você viu que o seu leite já começou a borbulhar, já chegou ali nos 90 graus, a gente vai passar ele para um outro recipiente, que é onde o nosso leite vai ficar fermentando ali com o iogurte por mais ou menos 12 horas. Então é importante que seja um recipiente que tenha tampa, e é legal que seja um recipiente mais ou menos, claro que não precisa ser como esse aqui, só que seja de algum material que conserve bem o calor. Esse aqui meu, ele é de louça, de porcelana, mais grossinha, então você vê que ele é um material que ele segura um pouco melhor o calor. Se for, por exemplo, uma tigela de alumínio super fina, ele vai dissipar o calor muito facilmente. A gente precisa que ele fique ali quentinho por um tempo para ajudar as bactérias que tem no iogurte a fazerem o trabalho delas e transformar o nosso leite completamente em iogurte. Então vejam se vocês têm às vezes uma panela de inox, por exemplo, que é um pouco mais resistente, alguma coisa de vidro que seja um pouco mais grossinha. E se você não tiver nenhuma dessas coisas, eu vou dar algumas dicas depois pra gente manter o nosso iogurte aquecidinho. Depois que a gente passou o nosso leite quente para esse recipiente, a gente tem que esperar um pouco para ele baixar a temperatura, porque como a gente vai acrescentar o iogurte nesse leite, a gente tem que lembrar que o iogurte tem bactérias que vão fazer esse processo da fermentação. E o que acontece? Esses seres, eles não aguentam ficar ali numa temperatura muito alta. Então, se você adicionar imediatamente nesse leite que está praticamente fervendo, elas vão morrer e o seu iogurte não vai acontecer, tá? Você vai ter simplesmente um leite misturado ali com o negócio. Então, a gente precisa esperar abaixar essa temperatura até mais ou menos 40, 45 graus. Se você não tem termômetro em casa, um teste muito fácil para fazer é: coloca seu dedo dentro da tigela com o leite quando você vê que ele já amornou. Se você conseguir ficar com o seu dedo ali dentro por uns 10 segundinhos, você sente que tá quente, mas não tá te queimando e também não tá muito frio,
frio, aí já tá numa temperatura legal. Aí você pode acrescentar o seu iogurte. É ideal que seu iogurte esteja em temperatura ambiente para não ter um choque térmico tão grande, mas se ele estiver gelado, vai acontecer o seu iogurte também, não tem problema. Aí você adiciona ali, mistura bem para ele estar bem dissolvido, tampa sua tigela e daí você vai colocar ele num lugar morninho para ele ir acontecendo esse processo de fermentação. Uma opção que você tem, que é o que eu costumo utilizar, é colocar numa sacola térmica. E como a minha sacola térmica ela não conserva o calor tão bem por tanto tempo, eu costumo depois de umas 2 horinhas que ela tá ali, esquentar uma bolsinha de água quente ou colocar água quente numa garrafinha e colocar ali dentro para dar uma amornada. Outra opção que você tem, se você não tiver uma sacola térmica, é embrulhar o seu recipiente numa coberta ou algum pano que fique mais vedado para ele não perder tanto calor. E o ideal é que a gente deixe esse iogurte fermentando uma noite. Eu normalmente faço à noite para de manhã colocar ele na geladeira. Outra opção possível também é você esquentar um pouquinho o seu forno, deixa ele ligado ali uns 200 graus, uns 10 minutinhos, desliga e daí depois que você fizer todo o processo do seu iogurte, seu forno vai estar morninho. Pensa que a temperatura que a gente quer é uma temperatura de um dia quente. A gente não quer que o seu forno esteja super quente, porque senão ele vai fazer outras coisas na sua receita, mas a gente quer que ele esteja bem morninho para ajudar esse processo da fermentação do iogurte. Depois que o iogurte está pronto, depois que já passou umas 8, 12 horas, você vai ver que ele vai ter firmado. Dependendo do tipo de leite, dependendo do tipo de iogurte, ele fica um pouco mais firme ou um pouco mais molinho. Se você quiser deixar o seu iogurte um pouco mais firme, tipo um iogurte grego, que fica um pouco mais concentrado, uma coisa que eu gosto de fazer é drenar ele num paninho, pode ser um voal, ou um tule, um algodão, um tecidinho que você use apenas para alimentos, você coloca ele sobre uma peneira, em cima de uma tigela e coloca o teu iogurte ali para drenar. Você vai ver que ele já vai começar a sair um pouquinho desse líquido e quanto mais tempo ele ficar ali, mais firme ele vai ficar. Então, se você deixar, por exemplo, de um dia para o outro, ele vai ficar com uma consistência quase de um cream cheese, ele vai ficar bem mais firminho. Eu costumo deixar ali mais ou menos 1, 2 horinhas só drenando e daí ele já fica numa consistência bem cremosa, bem gostosa. E esse soro que saiu, ele é cheio de nutrientes, ele é super gostoso e você pode guardar ele para usar como substituto de leite em algumas receitas de bolo, em receitas que pedem, por exemplo, buttermilk, que é um ingrediente que a gente não costuma ter no Brasil, que pede leite misturado com limão, coisas mais azedas assim, esse soro vai funcionar super bem. Ou se você preferir, pode usar também para fazer vitaminas, essas coisas que também ele vai funcionar super bem. Esse iogurte caseiro depois de pronto, conservado na geladeira, vai durar mais ou menos de 5 a 7 dias. E aí o que acontece? Depois que você fez esse iogurte uma vez em casa, sempre que você for fazer de novo, você separa mais ou menos um potinho, né, 170 gramas, que é a quantidade que eu coloquei aqui na receita para 1 litro de leite. Você separa esse tanto e faz uma nova receita e dessa forma você sempre tem esse fermento pronto para iogurte para fazer. Se acabar tudo que você tem em casa, você compra um potinho novo e começa de novo. Mas como você já fez a receita uma vez, é mais fácil você ir repetindo com esse iogurte que você já tem em casa. Então é isso, essa é a receita do iogurte caseiro, super simples, com 2 ingredientes, com várias dicas aí para vocês fazerem o melhor iogurte caseiro aí na casa de vocês. Eu espero que vocês façam, se vocês fizerem, se usarem em alguma receita, me acompanha lá no Instagram, me marca lá no Instagram e lembra de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos que saem 2 vezes por semana.